E The Last of Us, hein? Chegando no 8º episódio. E cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E você quer um cavaleiro de ouro? Você já sabe. Tá concorrendo já? Já é membro do canal? Ó, cavaleiro de ouro vai pra sua casa, original, lacrado e raro. Como ganhar? Seja membro. Clica no Seja Membro. Clica agora. Se transforma no Seja Membro. Seja Membro baratinho. Baratíssimo. E você já tá concorrendo. Mas se você aumentar seu nível, você tem mais chance. Já dou essa dica aqui pra você. Clica aqui, conheça o nosso formato de membritude. E aí você vira membro, vira sócio da sociedade de consumo pop. Bora falar de The Last of Us. The Last of Us eu sei que muita gente me cobra, que eu parei de fazer as resenhas, né, as críticas semanais do The Last of Us. Mas nós temos um problema aqui, porque não estava agradando muito. Esse formato não agradou. Aconteceu com outras séries que não são Marvel e DC. Parece que o YouTube só entrega conteúdo Marvel e DC pra vocês não recebem, ou quando recebem não clica. E aí, como num canal de televisão de verdade, coisa que não tem audiência, a gente cancela. Principalmente na segunda-feira, porque o vídeo que eu faço de bilheteria, que eu sei que tem gente que adora, é o que menos tem atrativos, que menos gera clique. Então seriam 2 vídeos fracos no mesmo dia, eu falei, não dá pra fazer. Infelizmente não dá pra fazer. Mas pontualmente eu posso comentar a série aqui com vocês. Eu tô falando muito segunda-feira nas lives. Lá 1h30, todo dia na Twitch, o endereço tá aqui em cima. Eu falo na live segunda-feira eu comento. Então, vamos falar aqui do Last of Us, da adaptação do game pra série, que eu tô vendo uma discussão aumentar a cada episódio que passa. E que tá chegando até mesmo a fãs radicais do game. Que não tem problema nenhum com a história do game, pelo contrário, gosta e acha os direcionamentos que o game toma no primeiro e no segundo excelentes. Que é o seguinte, cadê o zumbi? Cadê os infectados? Eu sei que não é tecnicamente um zumbi, mas o que é tecnicamente um zumbi, né? Os zumbis do Romero, que são tecnicamente zumbis, o resto são, não sei, infectados. Não aparecem infectados na história. Tem uns bons episódios que a gente não tem uma mega invasão de infectado. Que poderia dar uma acelerada na série. A série tá faltando ação, tá faltando, explodir cabeça de zumbi. Por que não usa isso, se é uma característica tão forte do game? Eu vi muita gente justificando como orçamento. Assim, a série tá sem dinheiro para fazer os infectados. Então os inimigos são geralmente seres humanos para não ter que mexer com o infectado. Porque é muito caro. E aí eu vi outras pessoas comentando, Walking Dead tinha zumbi todo episódio e não deixava o drama humano de lado e tinha menos dinheiro para trabalhar do que The Last of Us. Por que é tão caro o infectado e não o zumbi? Porque a maquiagem é maior, tem que colocar aqueles pedaços de cogumelo na cabeça? Qual é a explicação? Antes de mais nada, na minha opinião, não é uma questão de orçamento, tá? Eu acho que tivesse que fazer uma série entupir de zumbi, todo episódio, e virar um tiroteio, e gritaria e correria de zumbi, dava pra fazer com a grana dessa série, que essa série teve investimento pesado. Primeira coisa. Segunda coisa, vendo as entrevistas, ouvindo o podcast da produção e analisando mesmo cada episódio, dá pra perceber que houve uma decisão deliberada, proposital, de diminuir as cenas de ação, principalmente as com infectados. Não é por uma questão de orçamento, por uma questão de narrativa. Porque no jogo The Last of Us, apesar de muita cena de ação com infectados, quem empurra a história e quem faz todos os arcos e todos os ganchos e todos os clímax e anticlímax do jogo são os seres humanos. São os diálogos, as relações humanas. E em toda fase tem alguém que a dupla encontra, Ellie e Joel, que muda a história, que leva a história para frente, que empurra a história. E eles vão sobrevivendo a cada um desses encontros. Coisa que foi retratada na série com muita atenção a esses detalhes dessas fases que vão se passando. Foi até aquela crítica do Omelete que a gente falou outro dia. Todo episódio tem o coadjuvante da vez. É como se fosse o caso da semana. E tem o coadjuvante que entra e sai, geralmente morre, nem fica.
Todos morrem, todos vão ficando pelo caminho. Há uma decisão proposital de focar nesse aspecto do jogo. Porque é um aspecto que os criadores do jogo sentiram que faltou no game. Ação tem demais. Toda hora você para evitar uma invasão com 10, 20, 50 infectados. Tem hora que só tem 2, tem mais. Tem cenas onde há muita pressão de infectado. Isso já tá no game. E não dá pra você executar na série a mesma emoção que você tem controlando os personagens. Esse é um dilema da adaptação de videogame que vem de tempo. Como você vai fazer o público se interessar mais por uma história, mais do que quando ele pode ser o protagonista? Se eu posso segurar a arma do Joe para explodir uma cabeça de infectado, por que eu vou achar emocionante ver o Pedro Pascal fazendo isso por mim? Talvez se eu visse a série como um gameplay, que as pessoas assistem, veem o outro jogar e se divertem assim. Mas nesse caso não temos a reação, né? A reação é do jogador, do próprio, não é do jogador, é do próprio, sim. É uma ideia. Mas me parece que a decisão foi não focar na ação desmedida para dar foco em outros aspectos que não foram possíveis usar no game. Por exemplo, tem uma cena onde o Joe e a Ellie estão numa fogueira. O diálogo deles é muito mais extenso do que no game. Porque no game ia ficar um saco. Porque você não quer ficar vendo cutscene por meia hora. Eles tiram essa necessidade de ação o tempo todo para você, que faria você sentir estando no videogame, e colocam mais dramas e mais diálogos e mais conflitos entre seres humanos, que é o que tem menos na história original, para dar essa sensação de que é outra obra, é outra mídia, é outro jeito de contar a história. Se fizessem um videogame, um gameplay filmado com atores, você ia olhar e falar assim, já vi isso antes, então não estou interessado. E vão também entender que essa série é dedicada a pessoas que nunca jogaram o jogo. E eu acho, sinceramente, na minha opinião, que o último episódio, apesar de não ter nenhum infectado, foi um dos melhores. Foi um dos melhores, foi um dos mais bem dirigidos, mais tensos, mais emocionantes. E, ao meu ver, não precisa mais de infectado. O infectado é pano de fundo. Os infectados fizeram a humanidade chegar naquele estágio. E agora a humanidade está se contorcendo para continuar humana dentro das circunstâncias. Eu acho que é uma história sobre humanidade, não é uma história sobre matar zumbi. E cada vez menos eu sinto falta dessa necessidade de ter um tiroteio zumbi todo episódio. Não vejo necessidade. Embora eu entenda que muita gente está assistindo falta, sim, inclusive quem jogou o jogo é muito fã. Então, tá aí minha opinião sobre The Last of Us e a falta dos zumbis. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Seja membro. Tchau.